Olá, pessoal. Passando aqui para responder um comentário da Carolina que eu achei bem interessante e ela comentou no vídeo que também uma outra maravilhosa comentou sobre Enem, tá? Que estava pesquisando bastante e que estava pensando em entrar. E ela também comentou assim: tô pesquisando, mas meio receosa porque muitos falam que danificou o cabelo. E sim, Natona, o Enem pode sim danificar seu cabelo, tá? Como qualquer outra química, acho que faz. É uma das coisas que podem acontecer, tá? Porém, você tem que se atentar a algumas coisas, tá? Vou te falar aqui, assim, uma base que eu penso, que talvez você pense também, que possa te ajudar. Então, vamos lá. Primeiro, se você vem de uma outra química, realmente é um ponto mais fácil para ter a questão de danificar, tá? Então, porque assim, você já vem de uma química, já vem de danos, já vem de processos químicos, e aí pode sim, tá, o seu cabelo a longo prazo quebrar. Que até um ponto que recentemente eu fiz uns vídeos sobre isso, que é sobre o fato do Ener dar quebra em algumas meninas que vêm de progressiva. Mas não é porque o Enê é o vilão, não é porque o Enê vai quebrar seu cabelo, mas sim por conta de todo o dano que seu cabelo já vem antes de você usar o Enê. E depois do processo de você aplicar o Enê, que você vai ter que aplicar pelo menos umas 2, 3 vezes no seu comprimento liso, né? E às vezes a forma que você vai utilizar ele no seu cabelo, tá? Então, às vezes você pode estar fazendo certinho, mas às vezes um pequeno erro pode te dar um problema grande. Então, assim, primeiro, se você vem de outra química, você vai ter que cuidar triplamente do seu cabelo. Por quê? Você vai ter que proteger mais esse comprimento, você vai ter que tomar muito cuidado, você vai ter que fazer um belo de um cronograma capilar e ter muito cuidado mesmo, muito, muito mesmo. E aí também entra na questão do cronograma. Tem muitas meninas que antes de utilizar o Enê, não sei se é o seu caso, tá? Mas antes de usar o Enê, cuidavam do cabelo de todo jeito. E aí, quando entra no Enê, que ele dá essa sensação de cabelo mais bem cuidado, sensação de que ele meio que hidrata o cabelo, que ele dá o que o cabelo precisa, algumas param. Então, acaba que elas dão essa pausa maior do cronograma, às vezes diminui os cuidados, e aí o cabelo fica sensível, porque ele já estava sensível, e sem os cuidados ele vai tender a quebrar também. Então, assim, para começar o Enem, realmente tem muitas dúvidas. É uma química pouquíssimo falada, mas se você fazer direitinho, pesquisar direitinho, para quem já teve sucesso, é bom você pesquisar. E também para quem teve problema, para você ver o que você não pode fazer, entendeu? Por quê? Porque muitas das que tiveram problema, duas coisas. Ou fizeram loucuras, ou não cuidaram do cabelo, tá? Então, assim, às vezes o cabelo vai ter umas quebras que eu mesmo tenho esse conceito de que algumas quebras são normais, que são do dia a dia, das coisas que a gente faz no dia a dia, que é completamente normal, assim como a queda. Porém, você tem que avaliar e tentar cuidar do seu cabelo ao máximo e também não ficar com neura, porque se você ficar com a neura e com medo, você vai fazer não vai fazer ou vai fazer muita loucura, entendeu? Então, assim, o que eu te indico, vai querer realmente começar no Enem? Então, duas coisas, você tem que avaliar. Se você já vem de progressiva, não aplicar nesse comprimento, tá? Então, assim, se eu fosse indicar para alguém hoje que vai apenas migrar de um produto químico para outro, né? Porque o Enem é uma química, eu indicaria o quê? Um exemplo, se a sua raiz está crescida e o seu comprimento está liso, eu indicaria pintar o cabelo antes, tá? Com uma Natucor, que é uma química, que é uma tinta que é a mais compatível com o Enê possível, porque é feita por um dos fabricantes de Enê, né? Que é um exemplo da Embeleze, tá? Não sei se você vai começar pelo da Embeleze, mas estou te dando uma opção, tá? E aí, dava pausa dos 15 dias, que é o normal que eles pedem, né? Antes de você começar dar a pausa da química, né? Da química não, da tinta para o Enem. E aí, fazendo cronograma capilar sempre, tá? Pelo amor de Deus, sempre cuidando desse cabelo, pra ele tá forte. Feito isso, faz o teste de mecha. Se o seu cabelo passar, eu indico começar pela raiz. Então, assim, se você tá olhando aqui, um exemplo, você tá com a raiz de uns 2 dedos, eu indicaria você começar pelo retoque de raiz, tá? Como se fosse assim. Começa aqui até o seu cabelo alisar. Quando ele alisar, aí você passa 1, 2 vezes no máximo, tá? Eu indico só 2 vezes no máximo, passar no comprimento.
ainda se necessário, e se realmente for, você ver que seu cabelo tá danificado, porque a gente sabe quando tá danificado, né? Você não aplicar esse comprimento, tá? Se você vê que é um cabelo que já passou por muita química, um cabelo que já passou por muito processo químico, por muita chapinha, por altas temperaturas, eu mesmo não indicaria. Se eu hoje fosse começar a usar Enê, eu não indicaria começar com as aplicações de cabelo inteiro, tá? Isso pra quem vem de outras químicas. Porém, se você vê que o seu cabelo tá muito saudável, ou que você acha que realmente tem necessidade de aplicar o produto no cabelo, eu indicaria, se quiser no começo, passar uma vez, duas, e acho que ainda é muito, tá? Porque assim, ó, pensa, é a mesma coisa de você tá com a barriga cheia e aí você vai colocar mais comida ali. Então, assim, não seria legal, mas pode acontecer que dê certo. Porém, pode ter danos a longo prazo, então eu não indicaria, entendeu? Mas assim, ó, pesquisa bem, não tem medo de pesquisar, mete o dedão aí, vai pesquisando tudo, sabe? Não se limite a um vídeo ou a uma história ruim que tem, porque assim, o Enem também não é para todo mundo, então tem pessoas que vai dar certo, tem pessoas que não. No meu caso, eu venho usando o Enê direto, tá? Sem pausar. Já tem mais ou menos uns, vai para 6 anos agora em 2026. Tá bom? Então, assim, a gente passa por processos, né? E quanto mais a gente cuida do cabelo, melhor, tá bom, gatona? Espero ter respondido sua dúvida.